Há 5.000 anos, quando a Grécia e Roma não passavam de sonhos distantes, uma civilização concebeu o impossível e construiu o inimaginável. The Egyptians worked on a much grander scale than anyone did for millennia. Enriquecidos por suas conquistas e fortalecidos por seus deuses, os indômitos faraós ergueram o primeiro monólito de pedra do mundo antigo. O edifício mais alto, a mais antiga barragem, a fortaleza mais inexpugnável, a maior cidade e o monumento supremo ao ego de um governante. It's a clear message. Do not mess with Egypt. Os engenheiros egípcios redefiniram os limites da possibilidade arquitetônica. Mas seu caminho rumo à glória eterna foi permeado de sangue, traição e catástrofe. Egito, construindo um império. Verão, ano 3000 a.C. Nuvens de chuva formavam-se acima da Etiópia, 1.280 quilômetros ao sul da fronteira egípcia. Em pouco tempo, um chuvisco tornava-se torrente e os riachos adormecidos despertavam com uma furiosa enxurrada, vermelha como sangue, devido ao lodo escurecido pelo sol do leste africano. Ladeira abaixo, essas correntes juntavam-se para compor o Nilo Azul, que acelerava 1.360 quilômetros antes de colidir com seu irmão, o Nilo Branco, no Sudão. Unidos, os dois avançavam rumo norte, Egito adentro, como o Nilo, rio central de uma civilização ascendente. If the flood will not come this year, will be famine. No one will eat. All the Egyptians will be hungry. If the flood will come strong, maybe it can destroy things. No fim de julho, o Nilo transbordava suas margens e consumia o vale inteiro, nivelando tudo pelo caminho. Ao longo de 960 quilômetros do sul do Egito até o mar Mediterrâneo, aldeias eram alagadas e milhares ficavam sem teto. No Egito, a enchente é um evento anual, mas os efeitos da devastação podiam durar uma vida. Too much water causes a disaster of untold proportions. People's fields were flooded and rotted. Certainly children would have died. There would have been widespread inability to feed families. And we even have from literary texts notions that at the worst moments of famine there could be even cannibalism, horrible, untold disasters. Enquanto a inundação engolia cada canto do Egito, sua nova capital, Mênfis, permanecia seca graças à maciça barragem de 16 metros que a cercava. Foi a primeira barragem registrada pela história. A força por detrás da barragem e da cidade que ela protegia era Menés, primeiro faraó da primeira dinastia egípcia. Ele era um guerreiro apaixonado por construção e seu exército recentemente unificara o Alto e o Baixo Egito em um só grande reino. The first king of Egypt would have been more powerful than previous chieftains because he had all of Egypt under his control. The king was placed by the gods upon the earth to help regulate things and to maintain the proper functioning of the cosmos. And he provides for the Egyptians not only in this life, but in the life to come. Em Mênfis, Menés impôs sua vontade sobre a mãe natureza com a ajuda de uma inovadora tecnologia de construção. Hello, I'm Peter Weller. The flood just described occurred many, many times over the course of Egypt's 5,000-year history. Archaeological records during the reign of Menes are sketchy, but we do know that Menes took dramatic steps to prevent a flood of this magnitude. His engineers are said to have built a massive barrier to protect the city of Memphis from the inundation. And that dam was supposedly so sturdy that it redirected the Nile, thereby securing the safety of Memphis. Now, the idea that any civilization 5,000 years ago could accomplish this is absolutely astonishing.
Hoje, a barragem construída por Menés perdeu-se na poeira dos séculos. Mas outra barragem antiga sobrevive a leste de Mênfis. Conhecida como Saad al-Kafara e datada de 2.700 anos antes de Cristo, esta obscura ruína nos dá uma noção das técnicas egípcias de construção de barragens. Consistia em 2 maciças muralhas de pedra com 11 metros de altura, 5 a menos que a barragem de Menés. A largura de cada muralha era 24 metros na base e 12 na parte de cima. Terra e pedregulhos preenchiam o espaço entre elas. 100.000 toneladas de pedra e cascalho foram extraídas e transportadas para erguer essa barragem, e mais ainda para a que Menés construiu. Há 5.000 anos, um projeto de tal magnitude exigia labor e esforço incalculáveis. Nowadays, you tell someone to move a 10-ton block of stone, they immediately want to go out and rent a crane. 200 years ago, you didn't need it. 3,000 years ago, you didn't need it. People did not think in terms of machines. They thought in terms of human labor. A barragem de Menés durou milênios, mas segundo evidências arqueológicas, Saad al-Kafara foi um fracasso monumental. Há um vão de 35 metros no centro dela, o que sugere que rebentou sob a pressão da água que deveria represar. There may have been a flash flood at a crucial point in the construction of the dam, and the water swept through and completely ruined it. Para os antigos engenheiros egípcios, pioneiros em projetos nunca antes concebidos, desastres faziam parte do processo de aprendizado. There was no precedent for the kind of massive constructions that they came up with in their minds. They knew they wanted to represent the power of the pharaohs. And yet, looking at the landscape, they only had nature to guide them. It really required imagination and a tremendous use of natural materials. O misterioso faraó Menés foi fundamental na transição do Egito de uma coalizão de fazendeiros tribais para uma superpotência regional. Dizem que seu reinado durou 62 anos. Terminou abruptamente quando ele foi ferido por um hipopótamo durante uma caçada. Mas a barragem que ele construiu continuaria em pé muito depois que o último faraó voltou para os deuses. Ela foi a pedra angular no legado edificador do Egito, um feito que inspiraria gerações de faraós a empreender obras cada vez maiores e mais ousadas. Egypt is a crossroads between Africa and the Middle East. And the presence of this river, the Nile, makes it the only country of the Sahara Desert with a steady natural water supply. So from the time humans could walk upright hundreds of thousands of years ago, they've been drawn here to this river. Initially, nomadic tribes emigrating from sub-Saharan Africa to the Middle East follow the path of the Nile. Later on, during the dawn of agriculture, around 9000 BC, tribes of farmers begin to settle on its banks. When Menes finally united all of these people under one flag, so to speak, around 3000 BC, the Empire of Egypt was born. Since then, countless human dramas have permeated Egypt, but the Nile has remained the one constant presence in the center of it all. And despite the occasional catastrophic flood, it's the reason why the world's first empire rose here and not someplace else. Ao alvorecer do terceiro milênio antes de Cristo, com a consolidação das cidades-estado egípcias por meio de conquista, o rio, que há muito representava a sobrevivência básica, assumiu um novo papel. O de motor de uma expansão territorial e econômica sem precedentes. Uma rede de portos e canais foi construída para aproximar regiões distantes e irrigar uma paisagem desértica. Barcas enormes tornaram-se os caminhões da época e os canais formavam o equivalente a um sistema rodoviário interestadual. The Egyptians didn't really need to worry about roads or wheels because they had the Nile, because the river would flow south to north and then you could use the wind from north to south.
Then the Egyptians would dig canals to get you in your east-west directions and again if you wanted to go anywhere else. So they were great canal diggers, and the engineers would construct canals that were kilometers and kilometers long. And this was used to transport all kinds of things, whether it was large numbers of people, whether it was grain, food, stones. Quase 2.000 anos antes que os romanos construíssem suas primeiras choupanas, os faraós já edificavam em uma escala sem precedentes. E pela primeira vez na história, a tecnologia revolucionava não só o modo como as pessoas viviam, mas também como morriam. Em parte alguma, a engenhosidade dos antigos egípcios foi mais aparente do que em seus soberbos túmulos reais. The ancient Egyptian concept of the afterlife is very different than what Christians and Jews believe. For instance, it's much more palpable. The dead need us. Their survival is important somehow for the proper functioning of things. Tombs are houses in stone, subterranean houses, because you're living there in death. This is your after-death home. Inicialmente, os túmulos dos faraós eram simples estruturas de tijolos chamadas mastabas. As mastabas consistiam em 2 elementos principais. Uma superestrutura retangular na superfície que podia ser visitada por sacerdotes e entes queridos e uma subestrutura de câmaras seladas subterrâneas. Essas câmaras alojavam o sarcófago do rei e tudo o que ele pudesse necessitar na eternidade. They have bathrooms and wash basins and things so you can wash your hands. So they clearly were assuming they were going to live in the underground parts of the tomb. À medida que seus túmulos ficavam mais sofisticados, os faraós começaram a construir altares separados para que os sacerdotes adorassem seus espíritos. Foi o primeiro passo na evolução dos túmulos reais, de meras mastabas, a complexos colossais que ainda dominam o deserto egípcio. As pirâmides. No total, os antigos egípcios ergueram mais de 100. 80 continuam em pé e contêm pedra e argamassa suficientes para construir uma muralha de 3 metros de altura por 1,5 de espessura de Nova York a Los Angeles. The sheer volume of stone that was brought from quarries all over Egypt, fashioned and put into place on the building site, and the organization that went into that, I think is mind-boggling to us. Hoje, as pirâmides permanecem como a maior atração da antiguidade. Mas não foram sucessos repentinos. Foram necessários 6 faraós, 4 gerações de construtores e muitos desastres de engenharia para atingir proporções tão perfeitas. Os construtores de pirâmides iniciaram sua busca pela perfeição arquitetônica em um lugar chamado Saqqara. Foi ali no ano 2667 a.C. que Zoser, um faraó jovem e empreendedor, encomendou a primeira superestrutura de pedra do mundo. Seu projeto tumular solidificaria a posição do Egito como civilização mais avançada do mundo e elevaria seu arquiteto pioneiro à condição de Deus. Em 2667 a.C. No Egito, um novo rei foi coroado. Era Zoser, o segundo governante do período do Antigo Império. Zoser obteve reputação de governante sábio e piedoso. 2 milênios após sua morte, ele permanecia um modelo a ser imitado pelos faraós. Durante seu reinado, ele foi tão popular que deixou de ser um mero mortal nas mentes de seus súditos e tornou-se o primeiro faraó a ser adorado como Deus. He is worshipped later on in the 19th dynasty as the opener of stone, which is very significant. They made the connection between Djoser and the discovery of stone. Um dos primeiros atos de Zoser ao assumir o poder foi encomendar a construção de seu complexo tumular, último lugar de descanso, que teria importância vital no seu destino eterno.
Era um conceito tradicional, pois os reis do Egito construíam túmulos suntuosos há séculos. Mas o resultado desta vez seria revolucionário. Além de sua escala sem precedentes, o complexo tumular de Zoser seria diferente dos de seus predecessores em algo fundamental. Não seria construído de tijolos, e sim de pedra. Much of the rest of the world, like the Americas and Europe, was not up to very much apart from, maybe piling a few rocks on top of the other. There was activity in Mesopotamia where you got large-scale mud brick architecture, but Egypt seems to stand alone and is completely unique in its use of stone at that time. Para extrair da pedra o túmulo de seus sonhos, Zoser recorreu ao seu braço direito. Um arquiteto de origem humilde chamado Imhotep. Imhotep não era apenas o arquiteto real, era também tesoureiro, sumo sacerdote e grão-vizir, cargo equivalente ao de primeiro-ministro. Mas foi seu trabalho pioneiro no complexo funerário de Zoser que lhe deu imortalidade. Até os romanos, eles mesmos grandes engenheiros, viriam a adorá-lo como Deus. Mas a revolução arquitetônica de Imhotep, que culminaria na edificação da primeira pirâmide do mundo, não começou com uma súbita revelação. Inicialmente, ele pretendia apenas construir a maior mastaba do Egito. A primeira etapa do processo era selecionar um local para o túmulo do faraó. Choosing a place for your tomb was a complicated business. The sun rose in the east and would go down in the west, so it would die in the west. And if you were going to be like the sun god, you would be buried in the west. And tombs would then face the east, so they would face the rising sun with the promise of rebirth and resurrection. Zoser escolheu Saqqara, um cemitério nacional que remontava à época do rei Menés. Fica no lado oeste do Nilo, adjacente à capital do Egito, Mênfis. Com o local escolhido, a tarefa seguinte era reunir mão de obra. O portal do faraó à outra vida teria de ser construído com o suor de seus súditos. When you say slavery to an American, you think of what happened before the Civil War here, and it's clear that Egypt didn't have that kind of slavery, but the idea of ordinary Egyptians flocking to work on the king's pyramid as a labor of love is probably an exaggeration as well. Os operários seriam agraciados com comida, cerveja, roupas e isenção de impostos. Eram organizados em divisões de 20 homens cada. No total, 500 dessas divisões, somando 10.000 homens, foram empregadas para construir o complexo funerário de Zoser. Além disso, milhares de mulheres tinham a tarefa de manter os homens vestidos e alimentados. The most important thing about building the pyramid is not only the engineering techniques, but it is the administration. How can you organize more than 10,000 workmen? They were living in barracks, 55 workmen in each barrack. And they go and they work, cutting the stones in the quarry. And they take one day off and they go in the day to hunt, to fish in the Nile. Com sua equipe de trabalho a postos, Imhotep iniciou a construção da primeira estrutura em pedra do mundo. Mas antes de construir para cima, precisava construir para baixo. Ele começou cavando um poço vertical de 7 metros de largura por 28 de profundidade para abrigar o sarcófago do faraó. Em seguida, os operários de Imhotep cavaram um segundo poço por onde seria levado o corpo do faraó. Do outro lado da câmara funerária havia aposentos subterrâneos que serviriam como palácio real na outra vida. Cerca de 304 metros ao sul, um segundo complexo tumular foi aberto no leito da rocha. Como muitos faraós antes e depois dele, Zoser teria 2 túmulos. Cada um serviria a um propósito espiritual essencial. No túmulo do norte, seu corpo mumificado seria sepultado. No do sul, seus órgãos internos seriam preservados em jarros canópicos.
During mummification, one of the important parts was to empty the body cavity of all the internal organs, because if you leave them inside, the body would rot and basically explode. So the lungs, the liver, the stomach, and the intestines would be removed, and they would be dried using a mixture of salt and baking soda. Then, after they'd been dried for, a few weeks, they would be cleaned off, oiled, and wrapped up in mummy bandages and placed in boxes. The mummified body of Djoser is buried in this maze of tunnels underneath his step pyramid here at Saqqara. There are nearly 4 miles of hidden passageways here that are totally off limits to tourists and sightseers, seeing as how the ceilings have a tendency to cave in once in a while. By the time Moses left Egypt, this place had already been here for over 1,000 years. The purpose of many of these tunnels still remains a mystery. Some may have served to deter or confuse tomb robbers. Then again, others may have been the work of tomb robbers themselves. But because hardly anybody comes down here, you never know what you're going to see walking around a corner. Like a secret passageway or stairway. It's very easy to become confused down here. For instance, if you come to a T intersection like this and you go right, when you should have gone left, you're lost. Now, I'm getting very close to the chamber where Djoser was actually buried, but in front of it will be a series of rooms that'll serve as sort of a burial palace. And in those rooms might be the amenities that Djoser will take with him to his afterlife, or the mummies of his relatives. Now, this is just remarkable that I've been descending into this pyramid for hundreds of feet, and I come upon this perfect chamber underneath the bedrock that holds possibly the bones of one of Djoser's relatives. Like that. Djoser's engineers built dozens of rooms like this for his afterlife palace. When you're down here, you can stumble on things like this, real mummy wrap, or pottery that's 5,000 years old. Or this highly decorated wall with this beautiful aquamarine enamel inlay. Or these hieroglyphs that are so well preserved, they look as if they were carved yesterday. I'm sitting in the rubble of Djoser's main funerary chamber. Above me is a massive vault, as you can see. His body would have been lowered down and put to rest here. This room is the center of Djoser's funerary complex. It was once supported by these beams that were from Phoenicia, modern-day Lebanon, and they're probably about 4,600 years old. We are as far down in Djoser's tomb as we could possibly go, and some people say this area predates Djoser. Right here is a sarcophagus made out of solid alabaster. It was probably the sarcophagus of one of Djoser's relatives. Above us is Djoser's step pyramid, arguably the very first edifice ever made of stone on Earth. But that only tells half the story. What we see above Earth is only half the story, because down here is Djoser's real palace, the palace of his death. And it certainly befits a very powerful pharaoh who had Egypt's best and brightest engineers on the job. Com a construção da subestrutura do complexo funerário de Djoser em andamento, Imhotep ocupou-se da superestrutura acima que o protegeria contra o mundo exterior. Com montanhas de calcário e uma vasta mão de obra ao seu dispor, Imhotep procedeu com os dedos cruzados rumo a uma fronteira desconhecida. – 2659 a.C. Séculos antes de Stonehenge, os egípcios edificavam a primeira estrutura de pedra do mundo. Um complexo tumular colossal para o faraó Djoser. À frente do projeto estava Imhotep, arquiteto real de Djoser. Em uma colina de calcário perto de Saqqara, milhares de operários inauguravam uma nova indústria: extração de pedras.
Eles aperfeiçoavam um sistema de cortar, extrair e transportar blocos colossais de construção. Seu primeiro desafio era talhar a superfície da colina em lajes simétricas. Quarrying was done by pounding the rock into grooves with hammerstones. And it was by sheer effort, cutting trenches and then trenching out the blocks and then cutting them off underneath and rolling them out of the quarry. Uma vez extraídas, as pedras eram arrastadas por desertos tortuosos, desde a pedreira ao canteiro de obras, usando nada além de cordas, trenós, músculos e suor. They apparently had wheels, but dragging heavy things over sand, wheels are not very suitable, and sleds are obviously much more appropriate, because that's what they used. Com o projeto de seu túmulo em mãos seguras, Djoser voltou sua atenção ao fortalecimento do império. Ele foi pioneiro em mineração na Península do Sinai, engordando os cofres da nação com fornecimentos regulares de turquesa e cobre. Ele também estendeu a fronteira sul do Egito até Assuã, a chamada primeira catarata do Nilo, que permaneceria o limite meridional da nação. Após 10 anos de reinado, o faraó ainda sentia-se forte e mandava a tradição egípcia que as obras em seu túmulo prosseguissem até a sua morte. Com o andar térreo acabado e tempo de sobra para construir mais e melhor, Imhotep deu início a uma série de expansões que revolucionariam a arquitetura. Sobre a sua mastaba, ele adicionou uma segunda menor. Sobre esta, uma terceira, depois uma quarta, empilhando-as como camadas de um bolo de casamento. Ele então quis fazê-la ainda maior, estendendo as 4 camadas para o oeste e sobre elas acrescentando 2 mais. O túmulo de Djoser assumiu gradualmente um formato diferente de tudo que os egípcios já haviam visto. Essa estrutura inédita viria a ser conhecida como pirâmide escalonada. It's almost as if Imhotep is working out in architectural form in that one structure the whole evolution from just simple mounds that existed earlier to a massive statement that sets the tone for pyramids forever after. Após quase 2 décadas de trabalho, a pirâmide escalonada de Djoser ficou com a altura de 20 andares. Ao redor dela, todo um complexo em construção estabeleceria um novo padrão para túmulos funerários reais. Ao norte, um pequeno palácio foi edificado. Adjacentes a ele, 2 casas cerimoniais representavam o Alto e o Baixo Egito. Rodeando todo o complexo, maior que um estádio de futebol, uma robusta muralha de calcário atingia a altura de 3 andares. Hoje, como em priscas eras, a única forma de entrar no complexo é através de um torreante portão de colunatas que contém as primeiras 40 colunas de pedra já erguidas sobre a terra. Cada uma mede 10 metros e seu acabamento dá testemunho do amadorismo da engenharia na época de Imhotep. Temendo que suas colunas tombassem, o arquiteto acoplou cada uma delas a uma parede para dar-lhes apoio. They built it this way because they did not understand that you could build a freestanding stone column. So we're in an architectural step here where they're doing trial and error. Djoser morreu em 2648 a.C. Seu reinado de 19 anos foi uma época de inovação edificadora sem precedentes. Quando correu a notícia de seu falecimento, pessoas oriundas dos cantões mais remotos do Egito vieram pranteá-lo. There would be a huge procession coming up from the valley with priests, with professional mourners who would be ululating and sort of ripping out their hairs and crying out for the death of the king. Talvez um menino chamado Snefru estivesse presente ao último adeus de Djoser. Snefru cresceria à sombra da pirâmide escalonada e um dia governaria o Egito. Como faraó, ficaria obcecado por atingir perfeição na engenharia.
Mas seu desejo inexorável de construir uma pirâmide melhor causaria desastres faraônicos. Em 2613 a.C., 35 anos após a morte de Zoser, um faraó chamado Snefru subiu ao trono e fundou a 4ª dinastia do Egito. Ele era filho de um faraó anterior, Huni, mas sua mãe era uma rainha secundária. Assim, para consolidar sua reivindicação ao trono, Snefru desposou sua meia-irmã, Hetep-Heres, cujo sangue real era mais puro. Na realeza do Antigo Egito, essas alianças incestuosas eram quase rotineiras. Forget half-sister. The Egyptian pharaohs often married their true bloodline sisters. And the reason for this goes back to Egyptian mythology. The gods intermarry. Osiris and Isis are brother and sister by marrying his sister. The king is acting like a god. Almejando status divino, Snefru procurou angariar a simpatia de seus súditos. Ele se dirigia até a camponeses como meu amigo ou meu irmão. E a fim de transcender a sombra lançada pelo reinado opulento de Zoser, Snefru embarcou em uma busca incansável pela engenharia perfeita que o tornaria uma lenda. According to the Greeks, there were 7 wonders of the ancient world, among them the Hanging Gardens at Babylon, the Colossus of Rhodes, the Temple of Diana at Ephesus, and the Pyramids of Egypt. But of all those magnificent wonders, it is only the pyramids that have survived the ravages of time and man. It is the reign of Snefru that provides the essential link between the Step Pyramid of Djoser, which is innovative but primitive, and the Great Pyramid of Khufu at Giza, 3 generations later, which is considered to be the apex or pinnacle of pyramid building. It was Snefru who really worked out the kinks through a long and arduous process of trial and error and turned pyramid engineering into a veritable art form. Snefru funded these massive building projects by beating up on his neighbors. He looted Nubia, Libya, the Sinai Peninsula, and among his subjects that earned him the title is the Smiter of Barbarians, and sealed his reputation as one of the most formidable pharaohs in the history of Egypt. O primeiro desafio de Snefru surgiu em Meidum, cemitério ao sul de Saqqara. Ali, as ruínas de sua pirâmide desmoronada até hoje dominam a paisagem desértica. The Meidum Pyramid is a puzzle. Whether it was a collapse, or whether the stone was simply robbed away, or whether it was unfinished, all of these are questions. Meidum representa uma etapa decisiva na construção de pirâmides. O núcleo da pirâmide consistia em 8 pavimentos de pedra elevados em um ângulo agudo. Snefru ordenou que os pavimentos fossem preenchidos de cima a baixo com pedras. Depois revestiu a armação com uma camada de calcário branco polido, dando-lhe os lados lisos que desejava. It's as though Snefru didn't want to take the stairs, he wanted an elevator. So he has this abstract design that pulls him right up to the sky, which is what the pyramid does. It realizes in concrete form the most immaterial of things, the rays of the sun, light. Ao que tudo indica, a nova versão da pirâmide foi um sucesso. Mas por baixo de sua fachada brilhante havia um problema. If you look at the pyramid today, you can see it's sort of striped, and what those stripes represent are the polished exterior surfaces of those 2 internal step pyramids. And these obviously don't have a lot of friction, so when you build something up against them, once they begin to slide, there's not much to hold them in place. Hoje, 4.600 anos após a construção da pirâmide de Meidum, são bem visíveis os sinais de sua destruição. Apenas 3 dos 8 pavimentos originais permanecem intactos, e o revestimento acrescentado mais tarde jaz em um monte enorme na base. Seriam evidências de um desmoronamento catastrófico? I believe the theory that the pyramid of Meidum was collapsed is not true. We have evidence in the New Kingdom. There is a man came to visit the pyramid, and he talked about the glory of the pyramid. If the pyramid was collapsed in the Old Kingdom, they will never talk about the glory of the pyramid.
Mas o que Snefru fez a seguir parece confirmar a teoria do desmoronamento. Em sua segunda década como faraó, ele abandonou a pirâmide de Meidum e começou outra em Dashur, uma região desértica muito próxima de Saqqara. Ali, seus engenheiros iniciaram a construção da primeira pirâmide propriamente dita. Mas, à medida que a obra progredia, eles se viram à beira de outro desastre. When it was nearly halfway completed, there seemed to have been some sort of difficulty that caused some sort of structural damage that occurred. In the internal chambers of the pyramid, there are cracks, structural cracks. And one argument is that the pyramid was built on unstable bedrock. As they were going up, the internal chambers started to exhibit these cracks, and so they had to reduce the weight. Snefru estava determinado a não abandonar sua segunda pirâmide, apesar de suas falhas. Os construtores apressaram-se em escorar a estrutura problemática, aumentando sua fundação em mais de 15 metros em todos os lados. Depois, ao construir verticalmente, fizeram algo ainda mais drástico. Mudaram abruptamente o ângulo da inclinação de 54 para 43 graus. Hoje, o desajeitado edifício é conhecido como pirâmide curva. The Ben Pyramid is one of my favorites. It shows that man is trying to correct himself. Embora Snefru insistisse em concluir sua pirâmide curva, uma evidência arqueológica sugere que o rei não estava satisfeito com ela. Outra pirâmide, apenas 1,5 km ao norte. Inscrições nas proximidades indicam que esta, conhecida como Pirâmide Vermelha, também pertencia a Snefru. Após falhar 2 vezes em sua missão de construir a primeira pirâmide perfeita da história, Snefru arriscou todos os recursos restantes do Egito, mão de obra, dinheiro e os melhores engenheiros em uma última tentativa rumo à glória. We see then a fantastic kind of drive to create this ideal pyramid form. That must have been so strong a drive that it was worth the enormous expenditures, the emptying out of the state coffers, and the just huge work crews we have to imagine for quarrying and then putting together these massive monuments. Construir uma terceira pirâmide para o mesmo faraó significaria drenar os recursos da nação. Mas Snefru, político astuto que era, sabia vender seu peixe e financiar sua obsessão edificadora. Snefru was simply a PR genius. He was the first king to use his personal name rather than a special throne name. He stooped to conquer, so to speak. He made himself more accessible in order to make himself greater and more famous and more divine. A fim de evitar os problemas estruturais que os haviam infernizado antes, os engenheiros de Snefru optaram por um ângulo de inclinação mais gradual na Pirâmide Vermelha. E também fortaleceram sua fundação usando grandes blocos do melhor calcário. The blocks now have grown enormously in size, and the builders are confident about moving and putting into place huge blocks of stone, weighing several tons, rather than the smaller blocks that were used in the step pyramid. Para arrastar cada pedra ao seu destino final, 20 homens a puxavam em um trenó de madeira sobre uma rampa feita de barro, pedra e cascalho. Água era derramada em frente ao trenó para reduzir a fricção. 4.600 anos depois, ainda não há consenso quanto à configuração dessas rampas. 3 teorias prevalecem. A primeira é que uma rampa enorme e reta foi erguida em um dos lados da pirâmide. A teoria 2 diz que havia um sistema de rampas em espiral ao redor dela. E a terceira teoria defende uma combinação das 2 primeiras. We will never find evidence about this ramp around the pyramid. Everyone has his own theory, but we really cannot decide 100% how it really looked like. Depois que todas as pedras foram empilhadas e a pedra cumeeira posta no topo, um revestimento de fino calcário branco recobriu o exterior. Os construtores trabalhavam de cima para baixo, polindo o revestimento com cinzéis de cobre.
The finishing off of the outer casing of the pyramids must have been a highly skilled job. You can get a pretty good feel for what that must have been like at Dashur, at the bent pyramid, where you can stand at the bottom and look straight up the smooth casing, still today maintaining that straightness. And it's like looking up a sheet of glass. It took 3 attempts and several decades, but in the end, Snefru's quest for personal perfection succeeded brilliantly. The Red Pyramid behind me is the first true pyramid ever built. Not only did Snefru's engineers crack the code in erecting a smooth and symmetrical monument, but they mastered the process of building large and open rooms inside of one. As câmaras no interior da Pirâmide Vermelha podem ser acessadas por uma abertura a 28 metros de altura em seu lado norte. No fim de um longo corredor que desce de volta ao rés do chão, o espaço abre-se no primeiro de 3 aposentos, construídos para alojar os restos de Snefru e os seus tesouros imortais. Building a huge chamber like this within the superstructure of a pyramid was a unique challenge to the ancient engineer because of the pressure from above of millions of tons of rocks forcing itself downward. So to disperse this pressure, Snefru's builders came up with an ingenious engineering innovation, the Corbel vaulted ceiling. They stepped in the sides gradually by about 10 centimeters each step, and so built a kind of inverted pyramid shape in the burial chamber roof. So you got to a narrow point along the top, which could be spanned very easily. O aposento mais recôndito na Pirâmide Vermelha é a Câmara Funerária, cujo teto ergue-se a 15 metros. It was here in 1950 that the bones of a middle-aged male were discovered, but there were no accompanying inscriptions to identify it, so we have no idea who he was. Some Egyptologists believe that they were the bones of Snefru himself. Others say no, that pharaoh was buried over in the Bent Pyramid because the Bent Pyramid has a more complete funeral complex around it. Whatever the case, we don't know what happened to Snefru, and it's a mystery that may never be solved. O reinado de 3 décadas de Snefru terminou por volta de 2589 a.C., mas seus monumentos asseguraram-lhe a imortalidade. Escavações em Dashur revelaram que 2000 anos após a morte de Snefru, oferendas de incenso ainda eram feitas em sua memória. O filho e sucessor de Snefru, Kelps, edificaria sobre a fundação deixada por seu pai e criaria a maior e mais perfeita pirâmide já construída, a Grande Pirâmide de Gizé. Cada um dos 4 lados da Grande Pirâmide é quase perfeitamente simétrico, erguendo-se a um ângulo preciso de 51 graus. Quando Kelps ergueu seu torreante monumento, o período do Antigo Império estava no apogeu de sua riqueza e poder. Porém, no espaço de 4 séculos, o grande império das pirâmides submergiu nas trevas. Nos séculos 22 e 21 a.C., seca, fome e caos consumiam o país. Até que uma nova linhagem de faraós emergiu do sul, disposta a restaurar a glória perdida do Egito. Suas implacáveis campanhas militares expandiriam as fronteiras do império mais do que nunca, deixando para trás um rastro de sangue, temor e fortificações impenetráveis que renovariam a força opressora do Egito e seu poder absoluto. Em 1864 a.C., um faraó guerreiro espalhava o terror pela Núbia em uma devastadora campanha de conquista. Era o período egípcio do Médio Império, lembrado por gerações posteriores como a Idade de Ouro do Egito. O faraó era Sesostris III, e seu tríplice objetivo era guardar a fronteira do sul, controlar as rotas comerciais da Núbia e pilhar o máximo de ouro núbio que suas tropas pudessem carregar. Nubia from the beginning was very important to the Egyptian because this is the source of gold. And gold for the Egyptians were very important. O caminho para o ouro passava por um grupo de guerreiros núbios conhecidos como Quermanos.
Sesostris possuía um grande e bem organizado exército, mas os quermanos possuíam uma arma mortal. The Nubians were renowned, even into the early Middle Ages, as expert archers. The Arab invaders called them the pupil shooters. They were actually able to shoot out the eyes of attacking horsemen. Os quermanos eram um obstáculo formidável. Mas Sesostris, figura pensativa, de altura imponente e presença dominante, não era um adversário qualquer. In so many cases, you can't say anything about the king's personality or his nature, and Sesostris is an exception to that, because you do have this series of remarkable portraits of him that have survived that are unlike anything that was produced for earlier kings. The portraits of Sesostris look alternately arrogant, sad. He's moved. He's very, very human. Experience has done something to him. This is a pharaoh who has personality. He's got depth in his face. He has sorrow or concern and age. His face reflects the care that he has for the people of Egypt. Como os quermanos descobririam o amor do faraó por seu povo, não se estendia aos seus inimigos. Seu exército varreu a Núbia, abocanhando tesouros e territórios, deixando um rastro de morte e destruição. Em um monumento a esse reino de terror na sua fronteira do sul, Sesostris gabou-se de ter incendiado as plantações do inimigo, matado seus homens, escravizado suas mulheres e crianças e envenenado seus poços. He comes across like a Roman general. He actually says, "He who protects my boundary here, he is my son, he is born to me. But as for him who does not protect my boundary, who does not defend it, he is not my son, he is not born to me." It's really quite amazing and direct. À medida que seu exército avançava rumo sul, Sesostris erguia no Vale do Nilo uma série de imponentes fortalezas que guardariam a fronteira núbia e exibiriam o poder e superioridade egípcios. This has been built more than 3,700 years ago, in a time that military architecture was not known to anyone. Maybe huts. Any army in ancient time, they live in huts. But for the Egyptian to think about this, it was very intelligent, because they know that Nubia was very important, and they know that danger could come from there. The remnants of the forts built by Sesostris stood well into the 20th century, a testament to the prowess of his engineers. And they're still here. There's just one problem that makes it a little difficult to visit them. They're all at the bottom of this crocodile-infested lake. This is Lake Nasser, a man-made creation formed when the Aswan High Dam was constructed in the 1960s. It runs 350 miles long, more than 400 feet deep, and every last trace of the Middle Kingdom's superforts lies lost beneath it. Uma das maiores fortalezas de Sesostris foi construída em Burren, um centro mercantil desde o Antigo Império. A fortaleza de Burren tinha a extensão de 2 campos de futebol e empregava tecnologia utilizada pelas fortalezas europeias da Idade Média. Nothing like the fortress of Buchen had ever been seen throughout the ancient Mediterranean world. One of the reasons why it's so important from an engineering perspective is that it has layers of defense. Emplacements for archers so that you could fire arrows in any number of directions against an invading army. And then even outside of those walls, you had a moat and then a wall beyond the moat, so that any enemy army trying to attack the fortress would have to climb over this wall, enter the moat, be exposed to the archers on the outside walls, and then take 2 successive fortification walls before reaching the very interior of the fortress. A fortaleza de Burren podia alojar 1.000 soldados, incluindo núbios cativos obrigados a servir por 6 anos no exército do faraó. No fim de seu reinado, a rede de fortalezas de Sesostris estendia-se mais de 320 quilômetros ao sul de Assuã, o Sudão dos dias atuais, e solidificou o domínio egípcio na região. Sesostris reinou por 39 anos.
Durante séculos após sua morte em 1831 a.C., suas guarnições protegeram a fronteira núbia. Mas elas não seriam sempre compostas de egípcios. Ao longo dos 2 séculos seguintes, suas conquistas foram abandonadas à medida que o Médio Império se desmantelava. It becomes brittle, it weakens. Kerma grows as a power in Nubia, and the forts, in the end, pass into Kerma control, apparently without any signs of major conflict or destruction. Enquanto os Kermanos ressurgiam no sul, uma tribo de guerreiros do Oriente Médio, conhecidos como Hyksos, conquistava o norte. O outrora glorioso Império Egípcio desintegrou-se. O Egito permaneceu cercado durante os 100 anos seguintes. Mas no século XVI a.C., um novo império de faraós nativos se ergueria e restabeleceria a preeminência do Egito. Entre esses monarcas houve uma rainha oportunista que ultrapassaria a barreira entre os sexos e obteria poder absoluto 14 séculos antes do nascimento de Cleópatra. Em 1479 a.C., a morte do faraó Tutmés II deixou um vácuo de poder no Palácio Real. Seu filho com uma mulher do seu harém foi proclamado rei Tutmés III, mas ele era uma criança e não podia governar sozinho. Então a rainha viúva Hatshepsut decidiu preencher o vácuo de poder. Ela se tornou corregente do menino, mas reinou como faraó legítimo. Hatshepsut begins to seize more and more actual political power, and by the 7th year of the joint reign of Hatshepsut and Thutmose III, Hatshepsut actually calls herself king. Hatshepsut was not supposed to be a king, because in ancient Egypt, men only has to rule, women cannot rule. Para que seu sexo não constituísse obstáculo, ela o trocou. Her body takes on the contours of a male, and she wears the traditional strap-on beard of Egypt, and her body doesn't show female characteristics. Para ser levada a sério como faraó, Hatshepsut sabia que precisava construir como um. Assim, para imortalizar seu reinado, ela encomendou um enorme templo mortuário na margem oeste de Tebas, cidade natal e base de poder dos faraós do novo império. Ele serviria como altar para o espírito dela após a morte e perpetuaria sua associação com os deuses. Para construí-lo, ela recorreu ao seu arquiteto real, Senenmut. Ele era um plebeu que mantinha uma relação muito especial com a mulher faraó. A lot of people like to think that Hatshepsut and Senenmut were more than professional friends. And certainly there is some very obscene graffiti with their names over them, showing them in sort of compromising positions that adds fuel to the rumor. Independentemente de seu talento amoroso, Senenmut demonstrou ser um excelente engenheiro. O templo de Hatshepsut, em Dil el-Bahari, é uma prova perene do seu gênio e um testemunho da sua imortal dedicação. He did this from the emotion of love. It's not really as a duty to the queen. No, he did it for his lover, Hatshepsut. And therefore, the temple is unique. It's different from any temple ever built in Egypt. Hoje o templo é rodeado de deserto. Mas nos tempos antigos, jardins e lagos faziam dele um dos mais soberbos monumentos do mundo. Ele se ergue em 3 níveis de terraços construídos na encosta de uma colina de calcário. Os terraços são interligados por uma ampla escadaria central. Os níveis superiores são suspensos por longos pórticos de colunatas. Nas paredes internas de um deles há relevos retratando a origem divina de Hatshepsut. Hatshepsut's mortuary temple is really a great vehicle for propaganda. You have a scene showing the god Amun coming to her mother, then there's sort of an intimate moment,
after which Hatshepsut is conceived with the help of various goddesses. And then the next scene shows her being greeted with great acclaim by all the gods and being hailed as a divine birthed king. Em Deir el-Bahari, o arquiteto Senenmut conseguiu criar um templo inigualável para um faraó sem igual. O projeto levou 15 anos para concluir, durante os quais o enteado de Hatshepsut, Tutmés, o jovem faraó herdeiro, atingiu a maioridade. Em breve ele viria reivindicar seu legítimo trono. Para manter-se no poder, Hatshepsut lançou uma campanha publicitária para lembrar seus súditos de que ela era descendente de um deus. Ela projetou uma série de suntuosos monumentos para transmitir essa mensagem. Obeliscos fazendo propaganda de seu vínculo com o deus Amon-Ra. The form of an obelisk is fairly simple. It is a tall, solid, four-sided tower with a pyramid-shaped tip carved from one piece of stone and decorated from top to bottom in carved relief. Now, at first glance, an obelisk may not seem like much of an engineering feat, but all things considered, it is one of the most stunning and artistic building achievements of all time. A história dos obeliscos começou na antiga pedreira de granito em Assuã, 184 quilômetros ao sul de Tebas. Foi de onde saiu a maioria dos obeliscos egípcios, e onde um ainda jaz inacabado, esculpido sobre 3 lados. At 137 feet long and weighing over 1,100 tons, I am standing on what would have been the world's largest obelisk had it been completed. It was abandoned when it was cracked, but today this obelisk can still give us a clear idea of how these things were quarried out. Now, workmen pounded away at this granite using a dolerite ball like this one. Dolerite is harder than granite, so if you pound hard enough and long enough, the dolerite will eventually chip away at it. To cut out an obelisk this big, experts figure it took about 130 men a full year. So can you imagine pounding and pounding and working for a full year of your life just to have the thing you're working on crack, and then you gotta walk away? Well, in one way they were lucky. They didn't have to move it. Uma vez que o obelisco achava-se livre de seu leito de granito, o desafio seguinte era transportá-lo, geralmente por centenas de quilômetros, ao seu destino final. Para fazer isso, os engenheiros egípcios recorriam ao velho e confiável Nilo e usavam a enchente anual em seu proveito. The problem with transporting great stone blocks, statues, and obelisks would have been that these displaced an enormous amount of water, and the bottoms of the boats would, in various points along the Nile, have scraped or even gotten stuck. And so it was preferable to try to move these great pieces of stone only during the inundation season, when the rising waters of the Nile created a much deeper bed. Depois que o obelisco era mandado rio abaixo, os engenheiros encaravam seu último e maior obstáculo: erguê-lo. Como exatamente o faziam é um mistério. Mas há uma teoria corrente sobre o processo. Primeiro, os construtores instalavam uma base de granito forte o bastante para suportar o peso do obelisco. Depois, rodeavam essa base com uma muralha de tijolos. Esse cercado era repleto de areia. Nos 2 lados da muralha erguiam-se rampas de tijolos. Usando cordas e trenós debaixo do obelisco, operários puxavam-no por uma rampa, enquanto desciam por outra, até que ele se aprumasse na areia. A areia era então removida gradualmente, com o obelisco mantido na vertical até assentar-se sobre sua base. Infelizmente para Hatshepsut, seu reinado não terminou tão suavemente. Por volta de 1459 a.C., seu bem-amado arquiteto Senenmut desapareceu sem deixar rastro. No ano seguinte, a própria rainha pereceu em circunstâncias misteriosas. A mulher mais poderosa do Egito, padroeira da mais moderna proeza arquitetônica do Império, esvaeceu-se na história. Not much we can tell about how she died. Her body has never been found. We found her tomb
and we didn't find her body yet. So that's another mystery we are looking for. 35 séculos depois, ainda não há pistas. Mas há um principal suspeito, o enteado de Hatshepsut, Tutmés III. Sufocado por tanto tempo pela madrasta, talvez o legítimo herdeiro tenha se livrado dela. Depois que ele assumiu, as estátuas e monumentos de Hatshepsut foram destruídos e o nome dela apagado dos registros oficiais. Tutmés veio a tornar-se um grande conquistador, estendendo as fronteiras do império mais que qualquer outro faraó, da Síria ao Sudão Central. After Thutmose III, Egypt really owned these territories in a way that it hadn't previously. They were really vassals of the Egyptian king. So in that sense, he was a conqueror. 1.200 anos após a construção da primeira pirâmide, o Egito estava no auge de seu poder. Mas justo quando ele parecia invencível, emergiu um faraó revolucionário que abalaria as fundações do império. Sua adoração a um único Deus geraria a construção de uma nova capital, projetada para posicionar a si próprio como centro do universo. Tebas, 1352 a.C. O templo de Karnak, epicentro da sociedade egípcia, estava em grande expectativa. O bem-amado faraó Amenhotep III havia morrido e seu filho Amenhotep IV estava prestes a se tornar o homem mais poderoso da terra. O novo faraó não demorou a dar sinais de que seu reinado seria bem diferente. The name Amenhotep means Amun is pleased. With the rise of the new kingdom and the prominence of Thebes as the central city in Egypt, Amun became elevated as the king of gods. The priests of Amun were centered here at the temple at Karnak. These priests controlled a third of the wealth in all of Egypt, and when it came to religion, they called the shots. But the new pharaoh, Amenhotep IV, had no intention of letting anyone else call the shots about anything except him, and thus began the classic struggle between church and state. Now, there were several gods associated with Amun, and one of them was Ra, the unseen spiritual force or power behind the sun. The actual disk of the sun and its rays, that which you could see, was a god called Aten. And Amenhotep developed an entire religion around Aten, a second-tier god who up to now had been playing in the minor leagues. But, thanks to the new pharaoh, got bumped up to the big show. Em uma viagem ao norte no 5º ano de seu reinado, Amenhotep deparou com um trecho desértico protegido por torreantes colinas de calcário. Ali Aton falou-lhe, dizendo ser aquele lugar onde a criação começara. Profundamente comovido por esse encontro espiritual, o faraó mudou seu nome para Akhenaton, que significa servidor de Aton. Ele resolveu abandonar a capital do Egito, Tebas, a moderna Luxor, e construir uma nova cidade neste local virgem a 288 quilômetros. Supposing the President of the United States closed down the capital and up stakes and sort of moves to Texas and says, this is the new capital here. You can imagine what would happen to the people in D.C. And it would be the same for the people in Luxor, who suddenly everyone loses their jobs, their capital is gone, and then they have to follow Akhenaton off to a new place. O faraó rebelde chamou sua nova cidade de Akhetaton, que significa Horizonte de Aton. Hoje é conhecida como Amarna e pouco conserva das enormes estruturas que fizeram dela a mais pujante metrópole egípcia há mais de 3.300 anos. Akhenaton queria sua cidade construída imediatamente para poder mudar-se logo. Sua impaciência estimulou seus engenheiros a inventar um novo modo de construir rápido. A resposta deles foi uma inovação tecnológica. Pequenos blocos de calcário cortados em tamanho padrão para ser facilmente carregados e empilhados. Os blocos chamados talatat pelos arqueólogos foram precursores antigos dos modernos materiais de construção pré-fabricados. The talatat
were very useful in that it was very quick to put up a building. You didn't have huge groups of laborers pulling large blocks. It's much easier to have a large number of people each carrying one block and just use them like bricks. O projeto da cidade foi igualmente inovador. Amarna cobria 61,44 quilômetros quadrados, 12,8 quilômetros ao longo da margem leste do Nilo e 4,8 terra adentro. Seu desenho era irradiado pelo túmulo real como raios solares emanando do espírito do rei. Uma estrada real corria paralela ao rio, ligando a cidade central aos palácios e templos do faraó. He went to a place that no one ever touched, a completely clean place, and established his town. And this is why it's unique. Aton was maybe the first and the most important planned city on earth. A nova cidade de Akhenaton brotou com inaudita rapidez. Em 2 anos de sua fundação, era o lar de 20 mil pessoas e tinha todas as comodidades necessárias para atender uma população crescente. Os limites da cidade foram demarcados por grandes monumentos chamados estelas limítrofes. Vários desses sobreviveram e suas inscrições transmitem em termos bastante precisos que aquela terra era consagrada ao deus Aton. Em Amarna, o faraó criara seu próprio universo, colocando a si mesmo e a sua família no centro dele. In every depiction from Amarna, anyone outside of the royal family is shown bent over, bowing constantly to both Akhenaten and the royal family. So he seems to have required that people bow and scrape in his presence in a way that we had never seen with previous pharaohs. O rei Sol tinha 4 grandes palácios em sua cidade, cada um servindo a um propósito pessoal e espiritual. O único que sobrevive de modo discernível é o Palácio do Norte. Vestígios de estábulos e fabulosos afrescos com pássaros silvestres foram encontrados aqui, indicando ser este o retiro privado do faraó. Mas há também indícios de um jardim paradisíaco e de uma sala do trono com colunatas onde Akhenaton pode ter recebido visitas importantes. A obsessão do faraó por magnitude estendia-se aos locais sagrados de Amarna. 3 quilômetros ao sul do Palácio do Norte jazem as ruínas de um complexo conhecido como Pequeno Templo de Aton. A palavra pequeno é inapropriada. O complexo cobre quase 6.503 metros quadrados, uma área 2 vezes maior que a da Casa Branca. O templo inteiro foi outrora rodeado por um muro de tijolos. No interior havia 3 pátios, separados por ciclópicos portões murados, chamados pilonos. In Egyptian religious belief, the pylons are associated with the 2 mountains of the horizon. So as the god traveled in and out of the temple through these pylons, it was like the sun disk rising and setting into the hills of the horizon. Dentro do primeiro pilono do templo havia um pátio com fileiras de mesas de oferendas e uma rampa que subia a um elevado altar de tijolos. Depois havia outro pátio, que continha a casa do sacerdote residente. No terceiro pilono estava o coração do templo, o Santo dos Santos, habitado pelo espírito de Aton. Alguns arqueólogos creem que o pequeno templo de Aton talvez servisse como santuário permanente para o espírito de Akhenaton. Cada vez mais voltado para a religião, o faraó negligenciava os assuntos do governo. Na segunda década do seu reinado, ele começou a perder o controle sobre o Império Egípcio. It seems that Akhenaten started to take his religion more and more seriously and thus avoided any of the responsibilities of state. He just ignored what was going on beyond the boundaries of his city. So Egypt's empire shrank because a lot of the other people in the powers of the Near East started eating away at it. Muitos detalhes sobre os últimos anos de Akhenaton são desconhecidos. Mas uma coisa é inegável.
Sua morte misteriosa em 1336 a.C. desencadeou a fúria vingativa dos sacerdotes de Amon. His statues were broken off and buried in the ground, smashed up. Dentro do túmulo de Merirá, sumo sacerdote do faraó, as paredes estão cobertas com cenas da vida sob o reinado de Akhenaton. A mais chocante de todas é a do rei conduzindo uma biga com sua cabeça e corpo apagados. Embora fosse tarde demais para vingar-se dele em vida, havia tempo para destruí-lo após a morte. Destroying the image of a dead person is really a horrible act in Egyptian thinking because it kills the possibility of the soul returning to its eternal home. So we know that this was about the most brutal thing that could be done to a person after their death. Depois que os inimigos de Akhenaton aleijaram seu espírito, sua cidade foi abandonada. Poucos anos após a morte do faraó, Amarna parecia uma cidade fantasma de faroeste. O governo logo passou para o filho de Akhenaton, Tutankhaton, de 9 anos. Ansioso por distanciar-se do seu pai, ele devolveu o poder supremo ao deus Amon, mudou seu nome para Tutankhamon e trouxe a capital de volta para Tebas. Ali, os faraós que o sucederam construiriam os mais suntuosos túmulos da história do Egito, enchendo-os com os tesouros mais preciosos já reunidos. Esses túmulos encontram-se ainda aninhados silenciosamente entre as colinas do cemitério mais famoso do mundo, o Vale dos Reis. (1280 BC). As the sun rises over the west bank of Thebes, another week in the service of the pharaoh begins for a team of workmen who live here in this village of Deir el-Medina. Every morning, these workmen kiss their wives and children goodbye and begin a 1-hour commute on foot to their office on the other side of these mountains in a place we know today as the Valley of the Kings. Today we associate the Valley of the Kings with Pharaoh Tutankhamun, popularly known as King Tut, whose body was found there completely undisturbed in 1922. But gold and artifacts aside, Tut's actual tomb is one of the smallest and simplest in the entire valley. Tomb building really hit its stride 40 years after Tut was buried during the reign of Seti I. Quando Seti I subiu ao trono em 1294 a.C., havia herdado um império frágil. Nas 6 décadas anteriores, o Egito vacilara após o reinado caótico de Akhenaton. There was a real need to re-strengthen Egyptian power in its traditional form and to get back to the kind of height of empire that we had seen under Thutmose III. Seti I had a real challenge in front of him as he sought to recreate that empire again. Seti era um soldado experiente que servira como comandante supremo do Egito. Com a disciplina e determinação que se espera de um militar veterano, ele devolveria a ordem ao reino e poder absoluto ao faraó. Sua estratégia baseava-se em 2 táticas já testadas: conquista e construção. No templo de Karnak, Seti deixaria sua marca ao encomendar o lendário saguão hipostilo, uma das maravilhas da arquitetura antiga. É uma floresta com 134 torreantes colunas, algumas da altura de um prédio de 7 andares. As colunas são tão largas que só podem ser abarcadas por 10 homens de mãos dadas. What the ancient Egyptians were trying to do was to build a big room. Unfortunately, they never were able to master interior space. So if you wanted a big room, you had to fill it with a huge number of columns. Escondida em um canto remoto de Karnak, há uma coluna inacabada que revela como os construtores de Seti criaram esses gigantescos pilares de pedra polida. Primeiro, a área em volta da base da coluna era coberta de barro e entulho. Depois, lajes circulares de pedra eram arrastadas sobre uma rampa de barro e empilhadas. When you reached roof level, you started to take the dirt away
and you dress the surfaces of columns and walls. And eventually, when all the dirt is taken away and all of the dressing is removed, you have a perfect column. Se as colunas no saguão hipostilo cimentaram o legado construtor de Sete, os entalhes nas paredes enaltecem a sua imagem de durão. O faraó estava decidido a reivindicar o território perdido durante o período de Amarna. Lançou então uma série de ofensivas na Síria e na Palestina, onde controlava portos fenícios e rotas comerciais. Os relevos em Karnak mostram Sete capturando e matando prisioneiros de guerra durante essas campanhas. Enquanto os soldados do rei aterrorizavam os vizinhos do nordeste do Egito, os construtores de tumbas preparavam sua residência eterna no Vale dos Reis. Ali as obras funcionavam com a eficiência de uma linha de montagem. Primeiro, uma equipe de pedreiros talhava o túmulo na rocha sólida, usando simples cinzéis de cobre. They were issued with these oil lamps, and you knew how long the oil lamp and the wick would last. So if they used up their oil lamps and wicks, you knew that they were working for the right amount of time. But if they didn't, you knew that they'd been cheating you. Rebocadores vinham depois dos pedreiros, cobrindo as rústicas paredes com uma camada de gesso e cal para deixá-las lisas. Once the walls had been prepared, several artists would come and sketch the plan of the master craftsman, and the sketches would be made in black ink. And then the master would come along and correct these in red. And in some places we still have the correction, so you can tell where people messed up. Os rascunhos identificam o faraó com o deus Sol-Ra e retratam sua jornada pelo mundo subterrâneo à noite. Na câmara funerária, atrás do túmulo, essa viagem culminaria com a ascensão do rei aos céus na manhã seguinte para iniciar sua jornada pelo firmamento. Depois que essas cenas eram rascunhadas, as paredes eram entregues aos escultores, que cinzelavam meticulosamente a superfície em volta de cada desenho para criar relevos tridimensionais. Some people would just specialize on hands, some people would do faces, so you would have different workers working at different times on the various parts of a tomb wall. Once the wall had been completely carved, it was painted. À medida que a obra avançava montanha adentro, tornava-se claro que o túmulo de Sete seria diferente de todos os outros. Começava com um longo corredor de entrada, seguido de 2 escadarias antes de atingir um poço destinado a capturar água da enchente e ladrões. Tomb robbery was a constant hazard, and we know that from documents found at Deir el-Medina, which is the village where the tomb builders lived, from time to time the people involved in tomb robberies were found out and brought to trial. Se os ladrões conseguissem cruzar o poço, encontrariam um elaborado ardil do outro lado, uma falsa câmara funerária. Era grande o bastante para um túmulo faraônico, porém vazia e inacabada, transmitindo a mensagem de que ninguém estava sepultado ali. Mas abaixo do solo à esquerda da falsa câmara ocultava-se uma escadaria secreta. Ela conduzia a outro longo corredor que dava para a verdadeira câmara funerária. Aqui Sete I foi sepultado. Seti's tomb is the most fantastic. Nothing like that had ever been found before. And although there are other very beautiful tombs in the Valley of the Kings, Seti's tomb is the most thoroughly decorated of all of them. Sete I, cujos triunfos na construção e na guerra haviam restaurado a antiga glória do Egito, morreu inesperadamente em 1279 a.C. Um exame da sua múmia sugere que ele tinha menos de 40 anos. Após a morte do rei, o cetro passou para o seu filho, Ramsés II. Ramsés teria mais de 100 filhos, sobreviveria à mais lendária batalha do Antigo Egito e cobriria cada canto do império com monumentos colossais ao seu próprio ego. Seu reinado de 67 anos marcaria o apogeu da glória egípcia e também deitaria as sementes de sua falência.
1964 d.C. Um exército internacional de engenheiros e arqueólogos corriam para salvar da aniquilação um dos monumentos mais preciosos do Egito. O lugar é Abu Simbel, no extremo sul do Egito, onde 2 templos colossais construídos durante o reinado de Ramsés o Grande corriam o risco de submergir sob as águas do lago Nasser. O novo lago se formou por causa da construção da represa de Assuan, 124 quilômetros rio abaixo. Empreiteiros de 5 nações corriam contra o relógio para desconstruir os templos e transportá-los pedra por pedra para solo mais elevado. Primeiro, os engenheiros cortaram os templos em blocos transportáveis e os levaram a um novo local, 60 metros mais alto e 182 metros terra adentro. Ali, os blocos foram montados em 2 montanhas artificiais de cimento reforçado. Após 4 anos de trabalho constante e 3.200 de existência, os templos de Abu Simbel ganhavam um novo lar. It was a miracle. It's a sign of cooperation. It's a sign of genius, of comparing engineering of yesterday and engineering of today. The Abu Simbel temples of Ramses II and his queen Nefertari were the most magnificent building achievements by the most magnificent pharaoh in the history of Egypt. They were cut from scratch right out of the face of a virgin cliff. Think Mount Rushmore with a huge church carved inside the mountain right behind the presidential heads. Ramses the Great ruled in the 13th century BC, and by this point the Egyptians had been cutting stone for 1,500 years, and they had it down to an absolute science. But if there was ever a question that science could become art, that is the answer. This temple is in effect a monumental sculpture that demonstrates what is possible when art and engineering combine with just a wee bit of ego. Com seu reinado de quase 7 décadas, Ramsés II foi o faraó dos faraós. Desde a infância, todas as esperanças para sua dinastia recaíram nele, que era tratado com a reverência normalmente reservada aos deuses. Seu status como menino de ouro do Egito fazia dele o solteiro mais cobiçado do país. Ele tinha cerca de 21 filhos aos 21 anos e pelo menos 17 esposas. Ao longo de sua vida, ele teria 110 filhos e talvez igual número de filhas. Why so many children? Well, that is part of his virility. The pharaoh was considered the bull, and a bull is kind of a primal symbol of male sexuality. Ramses' blood is likely to have been just expanded in incredible percentage, so that thousands of years later there would have been hundreds of thousands of people who had some, possibly, the blood of Ramses the Great. Ramsés distinguiu-se não só no amor, mas também na guerra. Durante séculos, o Egito estivera envolvido em lutas pelo controle de portos e rotas comerciais no Oriente Médio. Seti, o pai de Ramsés, fizera incursões lá recentemente. Mas a tribo dominante da região, os hititas, continuava a ser um adversário temível. Como seu pai, Ramsés empunharia armas para expandir as fronteiras do Egito. Ele atacaria o reino hitita na Síria com 20.000 homens, a maior força egípcia que a história conhece. They had, by this point, acquired chariots, the double bow, a whole slew of other kinds of sort of instruments of warfare. Certainly in the ancient world, they were amongst the greatest warriors. Embora as forças do faraó fossem formidáveis, os hititas tinham ainda mais soldados. Mesmo em menor número, Ramsés lutou até um empate sangrento e voltou para casa como herói. Baixos relevos foram esculpidos para comemorar a bravura do faraó nas paredes de inúmeros edifícios, incluindo seu grande templo em Abu Simbel. A construção deste iniciou-se por volta de 1269 a.C., no 10º ano do reinado de Ramsés.
Seus engenheiros utilizaram um processo semelhante ao de construção de túmulos no Vale dos Reis. All these colossal sculptures would have been carved by a community of people working together, working all over these colossal pieces. And we know this from representations in the tomb of Rekhmirah, which shows the temple workshops. Sculptors are at work on larger than life-size three-dimensional statuary, showing them working on the face, working on the shoulders, working on the arms, working on the body and the legs. And out of this communal effort, they created a piece of work which has the perfect proportions. As estátuas de Ramsés fora do grande templo medem 21 metros e são as maiores já esculpidas no Egito. No interior, todo um complexo templário foi talhado dentro de uma rocha colossal. Só o primeiro átrio tem mais 8 estátuas majestosas do faraó. Além delas, há uma série de outros aposentos. Um segundo átrio, um santuário e câmaras menores que podem ter servido como depósitos para oferendas sagradas. Cada faceta do templo foi projetada para enviar uma mensagem clara a todos que entravam. Ramsés o Grande era um deus entre os homens. Ramses II is shown not only worshipping the gods, but worshipping an image of his own deified self. So you have Ramses II as Pharaoh, worshipping Ramses II as God, all taking place during the lifetime of Ramses II. O coração do templo é o seu santuário, que jaz 60 metros no interior da montanha. Dentro dele estão 4 estátuas dos deuses mais poderosos do Egito. Ptah, o Deus Criador, Amon, o Deus Supremo, Ramsés, o Deus Vivo, e Ra-Horakhte, o Deus Sol. 2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e de outubro, os raios do sol nascente atingem os rostos dos 3 deuses associados a ele, Ramsés, Ra-Horakhte e Amon. Certos egiptólogos atribuem significado a essas datas como o aniversário do faraó e a sua coroação. Outros as atribuem a um mero acaso. This is really normal, like, if you look at around your house, any place, the sun will hit a certain place in your house twice a year. That's really a natural thing. Ao lado do grande templo está outro edificado em homenagem à bem-amada rainha de Ramsés, Nefertari. O faraó podia ter a mulher que quisesse, mas seu coração pertenceu apenas a ela. Nefertari is absolutely beautiful in the representations that we have of her. She must have been really spectacular, and in fact, there are inscriptions that say that she was the woman by whom the north wind blows. Na fachada exterior do templo dela há 6 estátuas. 4 de Ramsés e 2 de Nefertari, cada uma com 10 metros de altura. Este é o mais antigo templo egípcio em que as estátuas da rainha são tão altas quanto as do rei, o que demonstra o elevado prestígio dela. Just as Ramses II is deified in his temple, Nefertari is also deified in her own. Nefertari is actually shown as the goddess Hathor, so she becomes a divinity just like her husband. Durante o reinado de Ramsés o Grande, os templos em Abu Simbel erguiam-se como imponentes lembretes aos viajantes do norte de que um poderoso império elevava-se logo além do horizonte. Aquele império, construído em quase 2 milênios, despenderia os 1000 anos seguintes em declínio. Within a few centuries of the death of Ramses the Great in 1212 BC, the new kingdom had fallen victim to the same circumstances that had destroyed the previous ones, increasingly weak leadership and economic depression. Over the centuries, a revolving door of foreign conquerors, Nubians, Libyans, Assyrians, Persians, even Alexander the Great and the Greeks took hold of Egypt. Finally, with the suicide of that legendary Cleopatra VII, in marched Octavian Caesar with the legions of Rome, and ancient Egypt was finished.
Over time, these temples were buried by the desert sand, lost to history, just like the civilization that built them. But in our time, they have been reborn to stand once again and proudly proclaim the power and ingenuity of the world's first true empire. The Egyptians put the foundation of engineering. They were the people who invented engineering. Sem a ajuda de computadores ou gruas, os engenheiros egípcios criaram obras-primas monumentais. Testemunhas não só de seu entendimento sofisticado de princípios arquitetônicos, mas também de sua habilidade em reunir grandes quantidades de homens e materiais para executá-las. The Egyptians worked on a much grander scale than anyone did for millennia, really. They have to have had tremendous confidence in themselves and in their construction capability. Mas as imponentes estruturas deixadas pelos egípcios são resultado de muito mais do que granito, calcário e operários. Elas representam gênio inigualável, tecnologia incomparável e o início da eterna luta da humanidade para edificar uma ponte entre o humano e o divino.